Não sei se é só comigo, mas parece que vivemos uma nova era dos quadrinhos. Desenhos animados como os dos anos 90 e 2000 eram abundantes, mas os anos 2010 foram estranhamente escassos, apesar do fato de que os filmes de super-heróis estavam maiores do que nunca. A DC quase não tinha nada, e a Marvel, o pouco que tinha, estava presa à sinergia do MCU, o que fazia tudo parecer um pouco sem alma. Parece que agora estamos retomando o ritmo das coisas nos anos 2020. Isso fica claro com os três grandes dos quadrinhos, Superman, Batman e Homem-Aranha, todos com séries em andamento. Isso não ocorria há 25 anos. Além disso, essas nem são as melhores séries animadas atuais. Quero analisar todos os desenhos de quadrinhos dos anos 2020 e classificá-los do pior ao melhor. Tudo isso reflete minha opinião pessoal. Comente sua opinião e lista abaixo. Torne-se membro do canal para acesso antecipado aos vídeos. Vamos começar. Não assisti Garota da Lua e o Dinossauro Demônio, então não vou incluí-los. Também excluirei séries para crianças pequenas como Spidey ou Batwheels e minisséries como Aquaman, Rei de Atlântida. Séries em andamento iniciadas antes de 2020 incluem apenas Os Jovens Titãs em Ação. Só considere desenhos tradicionais com várias temporadas que começaram nos anos 2020, mesmo que não consigam uma segunda temporada. Isso nos deixa com 12 séries e eu acho que tem mais coisa boa do que ruim. MODOK foi uma série de uma temporada pouco conhecida no Hulu. Essa realmente não é pra mim. Parece que não era pra muita gente, pois não foi popular e não teve segunda temporada. A animação é estranha, os enredos são bobos e nem tão engraçados. Sempre há espaço para versões mais cômicas desses personagens, mas isso não é muito do meu gosto. Sempre aproveito menos esse tipo de coisa. Por isso, perdi o interesse rápido. Se não me engano, faz alguns anos, assisti só a alguns episódios antes de decidir que não era pra mim. Também perdi o interesse rápido em Esquadrão Suicida e Zekai. A série parece boa, mas não me conquistou. Eu já estou meio cansado do Esquadrão Suicida em geral, estou de saco cheio da Arlequina e até um pouco do Coringa também. Mas também, o fato de ser um Isekai significa que seria bem limitado em relação a quanto de adaptação do universo da corrente contínua teria. No fim das contas, isso é parecido com MODOK, no sentido de que tudo se resume ao gosto pessoal. Eu não sou muito fã de anime em geral, tenho mais dificuldade de me envolver tanto pelo idioma estrangeiro quanto pelo jeito estranho que as pessoas falam quando é dublado, então isso realmente não é pra mim. Parece, no entanto, que os fãs de anime também não gostaram muito, então na verdade não é pra ninguém. Arlequina e Homem-Pipa, Hell Yeah, ocupam basicamente o mesmo lugar na lista com estilo de arte e humor idênticos. Homem-Pipa soa como um enredo secundário da temporada de Arlequina, não algo próprio. Como disse, estou cansado de Arlequina. No geral, esse personagem poderia sumir e eu não ligaria. Mesmo assim, essa série pode ser bem divertida às vezes. É uma abordagem cômica das coisas que não se leva a sério. Sinceramente, é engraçado, mas não é muito a minha praia. Esse tom faz com que seja difícil pra mim me envolver com os personagens, e eu acho a Arlequina uma personagem muito irritante. O fato de essa série ser engraçada às vezes não é o suficiente, porque ela também é muito irritante. Eu consegui assistir 3 temporadas antes de desistir. Acho que nunca vou assistir a 4ª, 5ª ou quantas temporadas essa série ainda tiver. Mas a existência dessa série me irrita. Agora existe uma série animada da Arlequina com 5 temporadas, mas nunca teve uma série animada da Mulher Maravilha ou do Flash, isso me irrita. Quando o Homem-Pipa apareceu, eu já estava cansado desse mundo e só vi alguns episódios. Mas pelo que percebi, as séries são praticamente iguais, então tanto faz. What If foi uma grande decepção. O conceito de analisar certos eventos dentro do universo cinematográfico da Marvel e perguntar, e se uma coisa tivesse acontecido de forma diferente? Tinha possibilidades infinitas que foram em sua maioria desperdiçadas. Primeiramente, eu realmente não gosto do visual da série. As cores são muitas vezes bem bonitas e tem uma boa animação, mas eu não gosto desse estilo de arte em particular. Os rostos têm um visual meio Vale da Estranheza, o que me incomoda. Mesmo assim, a série tem ótima trilha sonora, narração sólida do Vigia e um bom começo. A primeira temporada teve episódios ruins, como o Thor Festivo e o Killmonger, mas o final em 2 partes foi sensacional e o episódio do Doutor Estranho incrível. Aquele episódio me surpreendeu, foi o melhor da série. Infelizmente, ela nunca mais atingiu aquele nível. Com o avanço da série, os cenários de E se perderam interesse e os episódios já rápidos ficaram ainda mais acelerados. O humor de Marvel Zumbis e Thor Festivo dominou a temporada, e a série deixou de ser antologia, enquanto as conexões ficavam menos interessantes. A 3ª temporada ficou impossível de assistir para mim, com uma sequência de ideias feias, constrangedoras e sem inspiração. A 3ª temporada de What If foi o primeiro projeto da Marvel Studios que eu nunca assisti inteiro e, sinceramente, não tenho a menor vontade de assistir.
A primeira temporada foi boa, a segunda teve episódios fortes, então a série era mais positiva que negativa. Ainda assim, muito potencial desperdiçado. Isso poderia ter continuado pra sempre, sendo uma série antológica do começo ao fim. Que decepção. Bem menos decepcionante foi o Batman. Cruzado Encapuzado parecia estar em desenvolvimento há tanto tempo que mesmo com sua animação limitada, o resultado final não compensou a espera. Cruzado Encapuzado possui de longe a animação mais rígida e sem graça desta lista. Outros problemas. Apesar do ótimo estilo de arte do DCAU, eu preferiria um novo, já que isso não faz parte do DCAU. A estrutura episódica e sazonal funciona, mas prefiro uma história mais ampla. O cenário de 1940 é interessante, mas não foi tão bem executado. O Batman quase nunca é o protagonista dos episódios, o que é estranho. Mesmo assim, a série traz uma abordagem única e interessante do personagem, onde nunca sabemos o que acontecerá depois. Quando eles se arriscam em uma história maior, é bem eficaz. Esses dois aspectos culminam em Harvey Dent, provavelmente o destaque da temporada. O Batman também tem bom desenvolvimento, há vilões interessantes e outros mais chatos. E, de modo geral, embora meu interesse por essa série tenha diminuído, a primeira temporada foi boa o suficiente para que eu ainda esteja muito interessado em ver o que vem a seguir. Talvez eles possam melhorar. Hitmonkey é uma série que talvez você não tenha ouvido falar ou nem soubesse que era da Marvel, mas é sim, aparentemente até se passa no mesmo universo de MODOK, só que muito, muito melhor. Hitmonkey tem arte legal, animação e ação excelentes, além de um conceito divertido bem executado. Tudo nessa série é bom, muita coisa é realmente legal, mas não tem nada que vá além disso. Nada super impressionante ou super envolvente. Tudo bem, vamos ao top 5. Todas as séries que eu realmente gosto e que definem essa era dos desenhos animados de quadrinhos. Homem-Aranha, Amigo da Vizinhança é um caso estranho, pois os desenhos da Marvel nos anos 2010 foram definidos pela sinergia com o MCU, e por isso pareciam sem alma. Essa série é como um episódio do E se expandido, inspirando-se bastante no MCU e até usando as mesmas trilhas sonoras. Ela não poderia ter uma personalidade ou estética mais única, definitivamente tem alma. Levei um tempo para me acostumar com o estilo de arte, mas consegui. Quando Peter atualiza o traje, no final, o Homem-Aranha está melhor que nunca. A animação é ótima e os coadjuvantes que ganham destaque brilham. A série também aborda alguns temas maduros que normalmente não aparecem em desenhos do Aranha, o que resulta em momentos realmente intensos. E então a temporada avança em um ritmo tão natural, sempre melhorando de um episódio para o outro. É estranho. Fiquei empolgado com a ideia inicial da série como prelúdio de Guerra Civil, mas fiquei menos interessado quando mudou para um cenário de E se. Não gostei do visual da série no trailer e tive péssima impressão nos 2 primeiros episódios. Após o segundo episódio, embora não fosse desistir, já pensava em considerar a série ruim. Continuei assistindo e só melhorava, a ponto de eu considerar esse o melhor desenho do Homem-Aranha em anos. Infelizmente, não acredito que essa série consiga superar o Espetacular como o desenho definitivo do Homem-Aranha. Principalmente porque mudaram a origem clássica, mas já que o Espetacular pode manter esse posto, essa é uma nova proposta. Comandos das Criaturas é um projeto incomum, pois, diferente dos demais da lista, não é só uma série animada. É o primeiro projeto totalmente canônico do DCU de James Gunn, por isso não pude deixar de assistir. Com isso em mente, felizmente isso é algo que eles conseguiram fazer muito bem. A série se destaca na construção de mundo, talvez seu maior ponto forte, tornando-se o projeto ideal para iniciar o DCU. Tem ainda outros pontos positivos. Acho a série muito bonita, com animação, cores e designs incríveis. Como esperado, a trilha sonora também é ótima, no estilo James Gunn. Curiosamente, porém, um dos maiores pontos fortes dessa série também está ligado à sua maior fraqueza, de longe, que é o fato de ela ser muito mais focada nos personagens do que na história. Não consigo enfatizar o quanto a história principal pareceu irrelevante no final. A temporada teve uma estrutura única, com cada episódio mostrando um flashback de um personagem. No melhor cenário, isso pode criar um conto curto brilhante ligado ao presente, mas no pior, pode tirar o foco da história principal. As histórias principais parecem não importar tanto neste projeto voltado aos personagens, mas isso é só desculpa. Nada impede que ambas sejam excelentes. Tudo sobre a personagem Ilana Rostovich foi mal trabalhado. Suas motivações, identidade, habilidades, motivo de sua morte e o conflito final. Nada foi bem explicado ou mostrado, dando impressão de que algo faltou ou foi cortado. Talvez fique para a segunda temporada, não sei, é estranho, mas não estraga a série. Eu gostei muito dessa série, ela me fez chorar 2 vezes e eu adoro o visual dela. Acho que isso reduz um pouco uma temporada fantástica de televisão para apenas uma ótima, o que ainda é muito bom. Minhas aventuras com o Superman é encantadora.
Nessa série, vemos uma versão moderna do Homem de Aço. Clark é carismático e tem ótima química com Lois e Jimmy. E a série encontra um equilíbrio maravilhoso entre o lado bobo e o mais sério. Isso me permite realmente me divertir assistindo e ao mesmo tempo me envolver com a história. Os personagens ficam um pouco homogêneos, mas a arte é ótima e a animação geralmente muito boa. As duas primeiras temporadas se unem em uma história abrangente e forte, começando de forma um pouco mais ambígua, mas revelando cada vez mais, levando à incorporação perfeita de uma versão muito única, mas definitivamente muito eficaz, da Supergirl, e depois a um grande vilão principal, o Brainiac. Tudo isso enquanto faz coisas menores, divertidas e algumas menos eficazes pelo caminho. Definitivamente estou empolgado para a terceira temporada e para a nova direção que ela vai tomar, além do universo animado que está sendo construído em torno dessa série. Começando com minhas aventuras com o Lanterna Verde, que definitivamente inspiraram parcialmente este vídeo, porque agora parece que está sendo construído um DCAU. Apesar de gostar dos últimos programas, a diferença de qualidade para os dois primeiros é clara, pois estes estão entre as melhores séries animadas de quadrinhos de todos os tempos. O mais louco é que eu não tinha expectativa para nenhum dos dois. X-Men 97 é uma continuação que não se passa nos dias atuais de um desenho que eu nunca vi sobre um grupo de heróis do qual eu nunca fui tão fã assim comparado a outros, mas eu fiquei impressionado. Os visuais me impressionaram de imediato, mantendo o estilo original, mas trazendo cores vibrantes, designs incríveis e uma animação 2D e 3D integrada de forma excepcional. Sinceramente, pode ser uma das séries animadas mais bonitas já feitas. Eu queria estar dentro da TV. É o que o Aranhaverso é para os filmes animados, realmente muito acima do resto dessa lista em termos de visuais, sem motivo aparente. Além disso, a ação é consistentemente fantástica, os personagens são sempre cativantes, e a história avança em um ritmo tão acelerado que não deixa nenhum momento de enrolação. E permite que eles contem o que parece ser o equivalente a 5 temporadas de história em uma só, e isso é constantemente envolvente. O ritmo pode ser negativo às vezes, como no episódio 3, que avança tão rápido que não dá tempo para respirar. Há outras imperfeições, como o diálogo ser meio brega, fiel ao original, mas datado. Eles atualizaram várias coisas, então não tem motivo para não atualizarem isso, porém, na maioria das vezes, são só detalhes. X-Men 97 entrega episódios incríveis e começa muito forte. A metade da temporada é uma obra-prima, com alguns dos melhores 30 minutos de TV que já vi. O final em 3 partes é quase perfeito. Nunca fui grande fã de X-Men, mas vi quase todos os filmes e adoro Primeira Classe e Dias de um Futuro Esquecido. Mas isso aqui está muito acima disso, facilmente o melhor lançamento dos X-Men fora dos quadrinhos, e foi o que me fez voltar a gostar de X-Men. Mal posso esperar pela segunda temporada. Embora eu esteja preocupado que depois disso a série não seja tão boa, porque eles demitiram o showrunner e também o substituíram pelos showrunners de E.C. Acho que teremos 2 boas temporadas e depois algumas bem ruins, por pouco pra mim. Mas, quando a terceira temporada chegou ao fim, Invencível, o único programa da lista que não é da Marvel nem da corrente contínua, foi levado ao topo, ficando em primeiro lugar. Como disse, não tinha expectativa para essa série, pois não conhecia o universo, a história e nem o personagem. Mas, como todo mundo, eu fiquei imediatamente fisgado pelo final do primeiro episódio. Com o passar da temporada, Invencível deixou de ser apenas uma paródia do clichê do Superman do mal e se tornou um universo próprio de super-heróis. Contando uma história fantástica, Invencível é único porque é uma adaptação quase fiel de uma série em quadrinhos que também é única nesse sentido. Era uma história longa e contínua. E acontece que o quadrinho original é incrível. A série adapta perfeitamente o quadrinho original, mudando algumas coisas aqui e ali diretamente do roteirista dos quadrinhos, o que melhora em relação ao original. Especialmente na primeira temporada, parece que eles definitivamente farão isso na quarta temporada. A arte é simples, mas eficaz, o ritmo é ótimo na maior parte do tempo, e a série está repleta de personagens interessantes e cativantes. Esses personagens ganham arcos em certos momentos, então raramente algo é entediante. Quase sempre tem um personagem de quem gosto na tela. O fato da história não desacelerar também ajuda. Após a primeira temporada, fiquei tão envolvido que li toda a série de quadrinhos. Isso fez com que a segunda temporada fosse uma experiência um pouco inferior, mas, sinceramente, isso pode ter sido só por causa da enorme pausa no meio da temporada sem motivo algum. E pelo fato de que simplesmente adaptou partes menos interessantes dos quadrinhos, provavelmente a parte menos interessante deles. E como leitor dos quadrinhos, eu sei que a série só fica cada vez melhor. Ou seja, a segunda temporada, que por si só já é bem boa, tomara que continue sendo a pior temporada. Já dá pra ver isso na terceira temporada que conseguiu superar até a primeira. Apesar de algumas preocupações com a animação inicial, a temporada teve episódios incríveis. O final, porém, uau, foi uma conquista inacreditável, melhorando alguns dos melhores arcos de quadrinhos já criados.
A sequência do episódio do Powerplex, a guerra invencível magistralmente feita e a quase obra-prima do final com o Conquest revitalizaram e elevaram a série a novos patamares. A animação foi reservada para o final e cara, como valeu a pena! Ação e animação incríveis sem parar, com um roteiro fantástico, vilão aterrorizante, carga emocional e brutalidade. Não deixa nada a desejar. Francamente, também gosto muito da Guerra Invencível. Ambos melhoram em relação ao original, são episódios superiores às edições originais dos quadrinhos, incríveis na TV e ainda exibidos em sequência. Invencível é possivelmente o melhor desenho animado de super-herói atualmente e um dos melhores de todos os tempos. Há muitos desenhos animados de super-heróis sendo lançados, cada um com um estilo próprio. Alguns são para adultos, outros para crianças e alguns para todas as idades. E me parece que estamos em uma era de ouro, ou pelo menos começando uma era de ouro, dos desenhos animados baseados em quadrinhos, e eu definitivamente estou animado para o que está por vir.